não segue exatamente a ementa originalmente pensada para o programa, mas a gente achou importante fazer essa aula sobre princípios, sobre o princípio da indução, que tem várias formas, né? Então, o primeiro princípio da indução, o segundo princípio da indução e o princípio da boa ordenação, são todos equivalentes, mas todos eles são úteis para resolver problemas de vários assuntos, mas em particular a teoria dos números. E também sobre o princípio da casa dos pombos, que a rigor é um princípio de combinatória, mas que é muito importante em vários problemas de teoria dos números e de outros assuntos de matemática. Então, a ideia é que a aula de hoje vai ser sobre esses dois assuntos, sobre esses dois princípios gerais, né, sobre a indução e o princípio da casa dos pombos, e a gente vai mostrar em alguns exemplos, em alguns problemas, como usar esses resultados, né? Oi, fala. Posso também, mas eu acho que talvez seja melhor fazendo mais para o fim da aula, né? Deixa eu dar a aula, depois a gente discute as coisas da aula passada. De qualquer jeito, a aula de hoje é independente da aula passada, ela podia até ter sido a aula 0, porque é uma aula sobre princípios gerais. Mas vamos sim, guarda os problemas que a gente discute no fim da aula, tá? Muito bem. Então, o princípio da indução é o seguinte, a gente quer... É um jeito geral de você provar afirmações sobre números naturais, né? Muitas vezes, na maior parte das vezes, afirmações sobre inteiros positivos. Então, seja P ou P de N, quer dizer, uma propriedade de inteiros positivos. O princípio da indução diz o seguinte: se P de 1 é verdadeira, e P de N implica P de N mais 1 para todo inteiro positivo N, todo N maior ou igual a 1, então P de N é verdadeira para todo inteiro positivo N. Não é? Então, tem um caso mais geral que, em vez de começar com 1, a gente começa com um certo inteiro positivo N0 e a mesma coisa, né? Então, deixa eu enunciar essa coisa mais geral. Bom, isso é a versão mais clássica do princípio da indução. Tem a versão um pouco mais geral, que a gente começa com um certo N0, para um certo inteiro positivo N0, e a gente supõe que essa implicação vale para todo N a partir de N0, então a propriedade vale para todo N a partir de N0. Quer dizer, você prova com uma certa propriedade vale para um certo inteiro positivo N0. E você prova que a partir de N0, se ela vale para N, então ela vale para N mais 1. Quer dizer, a gente tenta provar que ela vale para N mais 1, mas tem direito de usar que ela vale para N. Esse princípio é muito útil para você provar coisas, porque ele permite você usar uma hipótese que muitas vezes é bastante poderosa, que vale a propriedade que a gente quer provar para N, onde N é um inteiro positivo qualquer grande. Tudo que você precisa é usar isso para provar que ela também vale para N mais 1. Se você conseguir fazer isso, e conseguir provar que ela vale para um certo N0, então ela vale para todo mundo a partir de N0. O que é intuitivamente claro, porque se ela vale para N0, não estou dizendo que ela vale para N0. Se ela vale para N0, então ela vale para N0 mais 1. Como ela vale para N0, então ela vale para N0 mais 1 também. Se ela vale para N0 mais 1, ela também vale para N0 mais 2. Se ela vale para N0 mais 2, ela também vale para N0 mais 3. E assim por diante, ela vale para todo mundo. Por exemplo, se N0 for 1, né? Ela vale para 1, por hipótese. A gente checou que ela vale para 1. A gente sabe que se ela vale para 1, então ela vale para 2. Então ela vale para 2. Se ela vale para 2, então ela vale para 3. Então ela vale para 3, assim por diante. Né? Ela acaba valendo para todo mundo. Então isso parece inocente, mas isso é um método muito eficiente de demonstração
de propriedades. O exemplo mais clássico é... Então, prove que para todo inteiro positivo n, vale essa fórmula para a soma dos n primeiros números naturais. Soma dos n primeiros inteiros positivos é n vezes n mais 1 sobre 2. Como é que a gente prova isso por indução, usando esse princípio? Prova é o seguinte, isso vale para 1. 1 é 1 vezes 2 sobre 2. Então vale para 1, né? 1. Suponha que ela vale para n. Então vamos ver o que é essa soma para n mais 1. 1 mais 2 mais 3 é mais n mais 1 vai ser o quê? A soma até n, a gente já sabe quanto é que é. É n mais 1 sobre 2. Então é n mais 1 sobre 2 mais n mais 1. Você pode igualar os denominadores, botar o n mais 1 em evidência, né? Vai ficar n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Que é exatamente o que diz a fórmula, trocando n por n mais 1. A soma de todo mundo até n mais 1, n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Então deu certo e acabou a prova. A gente viu que a propriedade vale para n igual a 1, e se vale para n, então vale para n mais 1. Se você fizer isso, isso é suficiente para provar que ela vale para todos os inteiros positivos. Tá? Muito bem. Por exemplo, então tem outro exemplo, também simples, prove que para todo número natural n, os naturais, em geral, a gente vai supor que o zero é um número natural, né? Esse n0, o n0 não precisa ser um inteiro positivo, pode ser um inteiro qualquer, na verdade, né? Esse método, esse princípio funciona mesmo que o n0 seja negativo. Você provou que a propriedade vale para menos 3, por exemplo. E se vale para um inteiro n, então vale para n mais 1, então ela vale para todos os inteiros a partir de menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. Então aqui, do jeito que está enunciado, eu posso até supor que o n0 é um inteiro. Para todo inteiro, eu posso riscar o positivo. Para todo inteiro n maior ou igual a n0. Isso também é verdade. Mas, em particular, se a gente está falando de propriedade dos naturais, incluindo o zero, basta chegar que ela vale para o zero e que se vale para n, então vale para n mais 1. Bom, para todo n natural, esse número aqui, n vezes n ao quadrado menos 1 vezes 3n mais 2, é múltiplo de 24. Então, a prova, né, a solução, é observar que para n igual a 0, m0 é 0, que é múltiplo de 24. E a gente pode olhar para a diferença mn mais 1 menos mn. Né? Então, isso aqui vai ser n mais 1. N ao quadrado menos 1 é n menos 1 vezes n mais 1. Né? Você troca n por n mais 1, isso fica n mais 2. Você troca n por n mais 1, isso fica 3n mais 3 mais 2, 3n mais 5, menos n menos 1, n mais 1, 3n mais 2. Eu fatorei o mn, só o n ao quadrado menos 1, que é n menos 1 vezes n mais 1, né? Isso é útil para botar n mais 1 em evidência, né? N mais 1 em evidência. E o que sobra aqui olha, 3n mais 5 vezes n mais 2, quanto que é isso? É 3n2 mais 5n mais 6n, quer dizer, mais 11n mais 10, menos n mais 1 sobra n menos 1 vezes 3n mais 2. Quanto que é isso? É 3n2
mais 2n menos 3n, ou seja, menos n, menos 2. Né? Ou seja, isso dá n mais 1. Vai cortar o 3n2 com 3n2. 11n mais n, olha, vai ficar 12n. Mais 10 mais 2, mais 12. Ou seja, isso deu 12 n vezes n mais 1 ao quadrado. N vezes n mais 1 é sempre par, né? Você tem dois inteiros consecutivos, um deles é par, o outro é ímpar, não tem jeito. Então, isso aqui é sempre par, quando você multiplica por 12, fica múltiplo de 24, né? Então, esse cara é sempre múltiplo de 24. E logo, se mn é múltiplo de 24, como o mn mais 1 menos mn é múltiplo de 24, o mn mais 1 também vai ser, né? Mn mais 1 também é múltiplo de 24. E acabou a prova, né? O que a gente precisava provar é que esse número é sempre múltiplo de 24. Então, a gente provou por indução, que isso vale para n igual a 0, e que se vale para n, então vale para n mais 1. Tá? Muito bem. Bom, agora a discussão é sobre uma variação importante do princípio da indução. Oi? Ali na anterior. Nessa última conta aqui, por que isso aqui é igual a isso? Aqui. Desculpe. O que você não entendeu? O que acontece é que n ao quadrado menos 1 é n menos 1 vezes n mais 1. Né? Quando você troca n por n mais 1, isso aqui, o n menos 1 vira n, o n mais 1 vira n mais 2. Né? Isso aqui é n mais 1 ao quadrado menos 1. n mais 1 ao quadrado menos 1 é n mais 1 menos 1, que é n, vezes n mais 1 mais 1, que é n mais 2. Né? Então, isso aqui é isso trocando n por n mais 1. Isso aqui eu troquei n por n mais 1. E aqui eu trocando n por n mais 1 fica 3n mais 3 mais 2, que é 3n mais 5. Então, isso aqui é o mn mais 1. E isso aqui é o mn. Tá? E aí eu botei n mais 1 em evidência e vi o que dá. Tá? Nada. Vamos lá. Então, segundo princípio da indução. Claro. De teoria dos números mesmo, né? Esse aqui. Esse. Então, segundo o princípio da indução, do jeito que a gente está enunciado, a gente tem o seguinte. Tem vários jeitos de enunciar ele. Nesse caso, a gente está pegando um n0, que a gente pode supor inteiro, né? Então, se vale P de n0 e se P de K é verdadeira para todo K, N0 menor ou igual a K menor que N. Então, P de N é verdadeira? Ou se quiser, tanto faz menor ou menor ou igual? Menor ou igual, se quiser, então P de N mais 1 é verdadeiro, né? Então P de N é verdadeira para todo N.
para todo n inteiro maior ou igual a n0, natural. Então, nessa versão, a gente precisa... a gente tem o direito de usar... Ela é uma versão um pouco mais forte, se quiser, do princípio da indução. E para provar P de n mais 1, a gente tem direito de usar não só que P de n é verdade, mas que P de k é verdade para todo k entre n0 e n. Muitas vezes você faz isso com n0 igual a 0, por exemplo. Você vê que a propriedade vale para 0, por alguma razão fácil, e o que você precisa fazer é supor que ela vale para todos os naturais menores que um certo cara. Então você pega um natural, que aqui a gente chamou de n mais 1, né? Nesse caso eu estou supondo que a propriedade vale para todos os naturais entre 0 e n, e tento provar que ela vale para n mais 1. Vocês veem que eu tenho direito de usar não só que a propriedade vale para n, mas que ela vale para n menos 1, para n menos 2, etc. para 0, o que é muito mais informação. Usando toda essa informação, eu consigo mostrar que P de n mais 1 é verdadeiro para todo n, né? Então a propriedade vai ser verdadeira para todo n. Nesse caso, para todo n maior ou igual a n0, do jeito que está escrito. É muito comum fazer n0 igual a 0 nesse caso. Isso parece mais forte, mas é uma consequência do princípio da indução. E por que é uma consequência? Porque você consegue criar uma propriedade a partir da P. Suponha que você acredite no princípio da indução. Por que você deve acreditar no segundo princípio da indução? De fato, seja Q de n a propriedade que diz que P de k vale para todo k com n0 menor ou igual a k menor ou igual a n. Então você cria uma nova propriedade que, a partir da P, que é a propriedade que diz que a P vale para n0 mais 1, etc. até n. Então, Q de 0 equivale a P de 0, né? Q de n0, desculpa, equivale a P de n0. E se vale Q de n, então vale... Então, se você tem uma propriedade que satisfaz essa segunda condição também, não só satisfaz P de n0, mas satisfaz que se P vale para todo mundo entre n0 e n, então vale para n mais 1, você olha para o Q de n. O que quer dizer que vale Q de n? Quer dizer exatamente que o P vale para todo k entre n0 e n. E a gente está dizendo que então o P de n mais 1 é verdadeiro. Mas se vale o P de n mais 1, e se você já está supondo que o P vale para todo mundo entre n0 e n, então o P vale para todo mundo entre n0 e n mais 1. Ou seja, vale Q de n mais 1. Então, isso mostra que vale o Q de n0, porque Q de n0 é a mesma coisa que o P de n0. E se vale Q de n, então vale Q de n mais 1. Pelo primeiro princípio da indução, pelo princípio da indução clássico, Q de n vale para todo n. Pelo princípio da indução, Q de n vale para todo n maior ou igual a n0, e logo P de n vale para todo... E se vale Q de n, em particular vale P de n. Q de n diz que vale P de k para todo k entre n0 e n, em particular para k igual a n. Em particular vale P de n, né? E logo P de n vale para todo n. Quer dizer, essa discussão aqui é para mostrar que se a gente acredita no primeiro princípio da indução, no princípio da indução clássico que está escrito lá, então a gente acredita no segundo princípio da indução que está escrito aqui. Quer dizer, é possível provar o segundo princípio da indução em geral, usando o primeiro princípio, construindo uma propriedade auxiliar, que é essa daí, né? Muitas vezes o princípio da indução é enunciado para conjuntos, né? Então, a versão para conjunto do princípio da indução é o seguinte: você tem um conjunto de números naturais, tal que o 0 pertence a A,
né? E se n pertence a A, então n mais 1 pertence a A, para todo n natural. Então, não tem jeito, A tem que ser o conjunto de todos os números naturais. Os números naturais são basicamente caracterizados por essa propriedade. É um conjunto que contém o zero, que se contém um número, então contém o sucessor dele. Um conjunto com essa propriedade tem que ser o conjunto tem que conter todos os naturais. Não tem jeito. Não? Isso é a mesma coisa aqui. E esse aqui também dá para fazer. Tem um conjunto de naturais que, se todo mundo menor que n está no conjunto, então n está no conjunto. Então ele tem que ser o conjunto dos naturais. Vamos ver. Uma versão mais sintética, mas mais abstrata também. Então, eu nem preciso supor que o zero pertence a A, na verdade. Porque todo mundo menor que zero está em A. Por vacuidade, não tem ninguém menor que zero nos naturais, né? Então, a hipótese é verdade. Todo mundo que é menor que zero está em A. Então, o zero tem que estar em A. Então, você começa assim. Depois, portanto, todo mundo menor que 1 está em A, então 1 tem que estar em A. O conjunto A que tem essa propriedade tem que ser o conjunto de todos os naturais. Então, uma implicação, né, se o lado esquerdo é falso, a implicação é sempre verdadeira. Né? A implicação só fura se o lado esquerdo for verdadeiro e o lado direito for falso. Né? Se o lado esquerdo não acontece, nunca a implicação é verdadeira. Não. Quer dizer, isso está acontecendo. Bom, vamos lá. O que a gente está fazendo? Bom. Então, eu enunciei esse segundo princípio da indução, mostrei que ele segue do primeiro princípio da indução, e a gente vai usar ele para fazer outras coisas. Então, tem uma boa quantidade de coisas que dá para fazer com isso. Uma delas é essa daqui, sobre sequência de Fibonacci. Aqui dá uma fórmula para a sequência de Fibonacci, né? Você define a sequência. Então, um exemplo. Isso é... Bom, você define F0 igual a 0, F1 igual a 1, Fn mais 1 é Fn mais 1 mais Fn para todo n maior ou igual a 1. Então, você chama de alfa, é 1 raiz de 5 sobre 2, fala. Aonde? Fn mais 1, Fn mais 2, Fn mais 1, Fn mais 1, eu devia ter feito assim. Não, tá bom. Fn mais 2, Fn mais 1 mais Fn, todo n maior ou igual a 0. Melhor isso. Vamos lá. Tá bom. Desculpe, estava errado sim. Cada termo é a soma dos dois anteriores. A popular sequência de Fibonacci começa com 0, 1, 1, 2, 3, essa sequência aqui. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. 21, 34. Cada termo é a soma dos dois anteriores, começa com 0 e 1. Obrigado, estava errado mesmo. Aí você chama de alfa 1 raiz de 5 sobre 2, beta 1 menos raiz de 5 sobre 2. São as raízes de x2 igual a x mais 1, x2 menos x menos 1 igual a 0. Então, tem uma fórmula simpática para o Fn, que é a seguinte: Fn é 1 sobre raiz de 5, alfa n menos beta n, para todo n natural. Então,
essa a gente precisa checar para n igual a 0 e para n igual a 1. Porque para provar essa fórmula eu preciso saber que ela vale para os dois caras anteriores. Então, para n igual a 0, F0 é 0, né, por definição. Qualquer cara elevado a 0 dá 1, né? Então, alfa 0 mais beta 0 é 1 menos 1, que é 0. Então, valeu a fórmula, né? Deu certo. Para n igual a 1, o F1 é 1, né? Quem que é alfa é 1 mais raiz de 5 sobre 2 e beta é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Se você diminuir, vai dar raiz de 5, né? Divide por raiz de 5, dá 1. Então, deu certo também. Tá, então, deu certo para n igual a 0, deu certo para n igual a 1. Agora, suponha que valha para todo mundo, mas nós vamos usar o segundo princípio da indução de novo. Então, suponha que n é maior ou igual a 1 e que vale a fórmula deixa eu botar m maior ou igual a 1, porque na fórmula tem n, né? Para todo n entre 0 e m. Eu quero mostrar que ela vale para m mais 1 no lugar de m. Tá? Em particular, ela vale para m e para m menos 1. Né? O m é pelo menos 1, então no mínimo ela vale para 0 e para 1. Mas ela vale para m e para m menos 1, porque m menos 1 é maior ou igual a 0. Temos que fm menos 1 é 1 sobre raiz de 5, alfa m menos 1 menos beta m menos 1, e fm é 1 sobre raiz de 5, alfa m menos beta m, né? Então, quem que é fm mais 1? Por definição, é fm mais fm menos 1, né? Você faz n igual a m menos 1 naquela fórmula. M menos 1 é maior ou igual a 0, né? Então, isso é botar 1 sobre raiz de 5 em evidência. Vai ficar uma soma de um monte de coisa, vai ficar alfa m menos 1 mais alfa m menos beta m menos 1 menos beta m. A gente pode botar alfa m menos 1 e beta m menos 1, respectivamente, em evidência. Não pode, assim. Quem que é 1 mais alfa? É alfa ao quadrado, porque alfa ao quadrado é igual a alfa mais 1 e beta ao quadrado é igual a beta mais 1, né? E 1 mais beta também é beta ao quadrado, como eu falei, né? Então, alfa m menos 1 vezes alfa ao quadrado é alfa m mais 1, beta m menos 1 vezes beta ao quadrado é beta m mais 1, e acabou. Isso é exatamente o que está dizendo a fórmula para m mais 1. Né? Então está provado por indução que esse troço vale. Tá? Bacana, né? Dúvidas? De novo, vocês podem me interromper a qualquer momento se vocês não entenderem alguma coisa, que eu falar alguma besteira, ou quando vocês quiserem. Bom, vamos lá. Tem um monte de exemplos. Como é que a gente adivinha esse negócio? Boa pergunta. O truque é o seguinte: você tenta achar sequências que satisfaçam essa recorrência, quer dizer, que cada termo seja a soma dos dois anteriores, sem se preocupar muito com quem são os dois primeiros termos. Então, quais sequências que todo mundo aprende na escola? Sei lá, tem
não são muitas, né? Mas tem as PAs e as PGs. Né? Uma ideia boa é procurar PGs que satisfaçam essa recorrência. Progressões geométricas em que cada termo seja a soma dos dois anteriores. Então, substitui, suponha que xn mais 2 seja xn mais 1 mais xn, e xn seja da forma a vezes q elevado a n, por exemplo. Você substitui, você vai cortar o q elevado, vai cair na equação q ao quadrado igual a q mais 1, justamente. Então, você descobre que as PGs que satisfazem essa recorrência são exatamente as PGs de razão 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Só que você pode observar também que se você tem duas sequências que satisfazem essa recorrência, a soma delas também satisfaz. Então, você pode somar duas PGs, uma com razão 1 mais raiz de 5 sobre 2 e outra com razão 1 menos raiz de 5 sobre 2. E você tem direito de escolher os coeficientes. É uma constante vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, mais outra constante vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. Qualquer coisa desse tipo satisfaz aquela recorrência. E aí é só ajeitar as constantes para os dois primeiros termos darem certo. Porque se os dois primeiros termos dão certo, essa prova mostra que todos os outros dão certo automaticamente. Não, você tem que mostrar que, primeiro, que as progressões geométricas que satisfazem a recorrência são essas que eu falei. E depois, que se duas sequências satisfazem essa recorrência, a soma delas também satisfaz. Isso mostra que qualquer sequência do tipo C0 vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, mais C1 vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n, satisfaz a recorrência. E você tenta achar, aí você tem que resolver um sistema. Você acha C0 e C1, para os quais o primeiro termo, o zerésimo termo é 0 e o primeiro termo é 1. E você acha, você resolve o sistema, vai dar C0 igual a 1 sobre raiz de 5, C1 é menos 1 sobre raiz de 5. Então, você consegue exatamente essa fórmula, quer dizer, isso vai ser uma sequência que satisfaz a recorrência e que dá certo os dois primeiros termos. Você resolveu um sistema para achar o C0 e o C1, não um sistema 2x2 que dá certo. E pronto. Essa prova mostra que se os dois primeiros termos dão certo e a mesma recorrência é satisfeita, vai dar certo para o resto da vida. Né? Muito bem. Vamos lá, né? O que a gente faz? Vamos fazer todos esses exemplos ou vamos pular alguns? Deixa eu calcular para ver se vai dar tempo. Vai. Tá bom. Vamos lá, não tem tanta coisa assim. Então, outro exemplo. Prove que 1 vezes 3 vezes 5 vezes 2n menos 1 sobre 2 vezes 4 vezes 6 vezes 2n é sempre menor ou igual que 1 sobre raiz de 2n mais 1. Em particular, isso aqui vai ficando pequeno, né, velho? Tendendo a zero. Para todo n maior ou igual a 1, né? Faz sentido. Vamos lá, indução clássica. Solução. Para n igual a 1, a gente tem que ver que meio é menor ou igual que 1 sobre raiz de 3, é verdade, né? Raiz de 3 é menor que 2, né? 3 é menor que 4. Então, de novo, indução. Se vale para n, qual que é o termo para n mais 1? 1 vezes 3 vezes 2n menos 1. O próximo você vai terminar em 2n mais 1, né? Vezes 2n vezes 2n mais 2. Não é assim o termo com n mais 1? Só que esse produto aqui, por hipótese de indução, é menor ou igual que 1 sobre raiz de 2n mais 1. Então, isso é menor ou igual que 1 sobre raiz de 2n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 2n mais 2. Bom, se isso aqui for menor ou igual que 1 sobre raiz de 2n mais 3, acaba, né? Se eu provar que isso vale sempre, para todo n maior ou igual a 1, acabou. Certo? Ou não? Eu quero mostrar que isso aqui é menor ou igual que 1 sobre raiz de 2n mais 3. Se eu conseguir mostrar isso usando o fato de que isso aqui é menor ou igual a 1 sobre raiz de 2n mais 1, não tem mais nada para provar. Né? Eu faço o passo de indução, que isso vale para n, então isso vale para n mais 1. E já vi que vale para n igual a 1. A gente pode simplificar umas coisas e elevar ao quadrado. Isso aqui é equivalente a dizer que
raiz de 2n mais 1 sobre raiz de 2n mais 1 dá raiz de 2n mais 1. Eu posso passar para lá, fica raiz de 2n mais 1 vezes 2n mais 3, igualando os denominadores, é menor ou igual que 2n mais 2, que é o que sobrou do outro lado. Isso é equivalente a dizer que 2n mais 1, 2n mais 3 é menor ou igual que 2n mais 2 ao quadrado, que é 4n2 mais 8n mais 4, né? E isso aqui é 4n2 mais 6n mais 2 mais 8n mais 3. Olha, isso aqui é menor ou igual que isso, sempre acabou a prova. Tá? Então, de fato, isso aqui implica isso aqui é menor ou igual que isso, e é o que basta, né? Pra terminar a prova por indução. Então, sobre os números binomiais, prove que se n maior ou igual a m maior ou igual a 0, sem usar combinatória, né? Então, o número n escolhe m, que é n fatorial sobre m fatorial, n menos m fatorial, é natural. Inteiro. Como é que a gente prova isso? Usando só indução e álgebra, né? A gente pode fazer isso por indução em n, né? A gente vai falar por indução em n, que para todo m entre 0 e n, esse negócio é natural, né? Dá para fazer por indução em n, por exemplo, no maior dos dois, né? Para n igual a 0, por exemplo, a única possibilidade para o m é 0, né? 0, 0 é 0 fatorial. 0 fatorial é 1 por convenção, né? Isso é definição. N fatorial, vocês sabem o que é? N fatorial é definido por 0 fatorial igual a 1, por definição. E n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. N escolhe m é n fatorial sobre m fatorial vezes n menos m fatorial. Não, isso é a definição de n escolhe m. Eu quero provar que isso é natural. Quero provar que n fatorial é sempre divisível por m fatorial vezes n menos m fatorial. Quero provar que isso é natural. Então, para n igual a 0, isso é sempre natural. Para n mais... Então, tem uma coisa que a gente vai usar, que a gente vai mostrar e depois vai usar, que é a relação de Stiefel. N mais 1 escolhe m é a mesma coisa que n escolhe m mais n escolhe m mais 1 se 0 menor ou igual a m menor ou igual a n. Né? Por que isso é verdade? De fato, n escolhe m mais n escolhe m mais 1 é n fatorial sobre m fatorial n menos m fatorial mais n fatorial sobre m mais 1 fatorial n menos m menos 1 fatorial. Isso é não, desculpem, aqui é n mais 1 escolhe m mais 1. Perdão. Tá, então isso vai dar conta dos caras entre 1 e n mais 1. Muito bem. Então isso é igual a... A gente pode botar em evidência n fatorial sobre
m fatorial não, sobre m mais 1 fatorial, porque 1 sobre m fatorial, por exemplo, é m mais 1 sobre m mais 1 fatorial, né? É n menos m fatorial, que multiplica m mais 1, que m mais 1 sobre m mais 1 fatorial vai dar m fatorial embaixo, né? Então vai ficar n fatorial sobre m fatorial, n menos m fatorial. Isso dá o primeiro termo. O segundo termo tem o m mais 1 fatorial, mas tem n menos m menos 1 fatorial. Isso aqui eu posso escrever com n menos m sobre n menos m fatorial. Então tem um n menos m aqui. Ou seja, m mais 1 mais n menos m é n mais 1, né? Então isso dá n mais 1 vezes n fatorial, ou seja, n mais 1 fatorial, sobre m mais 1 fatorial, n menos m fatorial, que como eu falei é n mais 1 escolhe m mais 1. Então, se esses caras são todos inteiros, se n escolhe qualquer coisa entre 0 e n é inteiro, então esse cara é inteiro também. Qual? O que está errado? Aonde? Aqui dentro do parênteses? N menos 1 não está certo. Está certo. Porque tem um n menos m fatorial aqui embaixo que vai ficar. O que aconteceu foi que isso mais isso dá n mais 1, que multiplicado por n fatorial vai dar n mais 1 fatorial. N menos é n mais 1 menos m mais 1, dá n menos m. Está certo. Então, como se nm é natural para qualquer m com 0 menor ou igual a m menor ou igual a n, então n mais 1, m mais 1 é natural para qualquer m com 0 menor ou igual a m menor ou igual a n. Porque os caras... eu devia... nm mais 1 é meio polêmico, né? Porque aqui aparece um cara se o m for igual a n, né? Esse cara fica maior que n. Deixa eu botar menor que n, menor ou igual a n menos 1. Tá? Eu vou usar isso só para m entre 0 e n menos 1. Porque senão o m mais 1 fica maior que n, o que não é bom. E muito bem. Tá bom, então isso resolve o problema de todo cara entre 0 e n menos 1. Ou seja, resolve o n mais 1, escolhe k para todo k entre 1 e n. Não é só que para k é igual a 0, como n mais 1 escolhe 0 é 1, né? N mais 1 fatorial sobre 0 fatorial n mais 1 fatorial. Isso também é a mesma coisa que n mais 1 escolhe n mais 1. N mais 1 fatorial sobre n mais 1 fatorial vezes 0 fatorial. Segue aqui. Isso aqui é 1, né? Isso é sempre 1. Segue que n mais 1 escolhe k. É natural para todo k. Com 0 menor ou igual a k, menor ou igual a n mais 1, que é a afirmação trocando n por n mais 1, né? Indução em n quer dizer, eu vou provar que para cada n, isso vale para todo m com m entre 0 e n. A gente viu que para n igual a 0, isso é verdade para todo m entre 0 e 0. Uhum. E provou que se isso vale para um certo n, então vale para n mais 1. Então isso vai ser sempre natural para todo mundo. Tá, por indução. Usando a relação de Stiefel. Qual que é o próximo exemplo? O próximo exemplo é a desigualdade da média aritmética e da média geométrica. Olha só. Vocês já devem ter visto em álgebra. Vocês já viram em álgebra? O Nicolau deu aula para vocês? Ele provou a desigualdade da média aritmética e da média geométrica por indução, desse jeito?
que o RL fez? Como é que é? Ah, usando concavidade, tá. Não, então vamos provar por indução. Então, a média aritmética maior ou igual à média geométrica desses NK. Bom, para n igual a 1 é trivial, para n igual a 2 é x1 mais x2 sobre 2 maior ou igual a raiz de x1 x2, você eleva ao quadrado, porque é tudo positivo, isso é equivalente a x1 ao quadrado mais 2x1 x2 mais x2 ao quadrado sobre 4 maior ou igual a x1 x2, equivalente a x1 ao quadrado menos 2x1 x2 mais x2 ao quadrado ser maior ou igual a zero. Isso vale sempre, porque isso aqui é x1 menos x2 ao quadrado. Então, caso n igual a 2, é fácil, né? Porque todo quadrado é maior ou igual a zero. E agora a gente vai provar isso por uma quantidade de variáveis que é uma potência de 2. A gente vai provar isso para n igual a 2ak. 1, k maior ou igual a 1. Vamos provar que essa desigualdade vale sempre que n for uma potência de 2 por indução em k. Para k igual a 1 a gente já fez, no caso n igual a 2. Suponha que agora você faça para k mais 1, né? Isso aqui você pode escrever como uma média geométrica de como uma média aritmética de duas médias aritméticas. Isso é meio que multiplica x1 mais etc. mais x2ak sobre 2ak, mais x2ak mais 1, mais x2ak mais 2, mais x2ak mais 1. 2ak. Você tem a primeira metade e a segunda metade. Você faz a média aritmética dessas duas médias, dá a média aritmética de todo mundo. Certo? Isso, por hipótese de indução, é maior ou igual. Bom, a média aritmética de 2ak caras, por hipótese de indução, é maior ou igual à média geométrica deles. A outra também é uma média aritmética de 2ak caras. E a média aritmética de 2 caras é maior ou igual à média geométrica desses 2 caras. Aqui é K mais 1. Bom, o seu produto, isso é a mesma raiz, pode botar tudo numa raizona só. Raiz quadrada da raiz índice 2ak é raiz índice 2ak mais 1. Então, essa é a raiz de índice 2ak mais 1 do produto de todo mundo. Isso é exatamente a média geométrica de todo mundo. Isso então termina a prova de que o resultado vale sempre que n é uma potência de 2. E se n não for uma potência de 2? Bom, se ele não for uma potência de 2, tem uma potência de 2 maior que ele, né? Dado um n qualquer, existe k maior que 1, né? Com 2ak menor ou igual a n, menor que 2ak mais 1. Bom, se n for 2ak, acabou. Se não, eu pego 2ak mais 1. Eu chamo de g, por definição, vai ser raiz enésima, vai ser a média geométrica deles, x2, xn. A gente maior que ou sei lá, a gente pode chamar de A a média aritmética deles, tanto faz, né? Vamos chamar de A a média aritmética dos n caras.
G é a média, sobre N, desculpe, G é a média geométrica deles, né? E eu vou definir caras novos, eu vou definir XR vai ser sempre igual a A para todo R com N mais 1 menor ou igual a R menor ou igual a 2AK mais 1. Então, se N é menor que 2AK mais 1, eu crio variáveis novas. Xn mais 1, Xn mais 2, etc., até x índice 2AK mais 1. Né? Defino essas variáveis novas. E agora eu tenho 2AK mais 1 caras. Eu posso usar a desigualdade da média aritmética e da média geométrica, porque eu tenho uma potência de 2 de número de variáveis. Né? Então, eu vou ter que a média aritmética deles, que é x1 mais xn mais 2AK mais 1 menos n A sobre 2AK mais 1. Quanto que vai dar isso? Isso vai dar A, né? Isso aqui é NA mais 2AK mais 1 menos N A sobre 2AK mais 1, que é A, né? E isso é maior ou igual que raiz índice 2AK mais 1 de x1, xn, xk mais 1, quer dizer, produto do x1 até xn vai ser g elevado a n, né? G elevado a n é x1, x2, xn. Depois eu vou ter a elevado a 2AK mais 1 menos n. Né? Então agora a gente pode elevar tudo a uma potência 2AK mais 1, se vocês quiserem. Então A é maior ou igual que isso, né? Ou seja, A elevado a 2AK mais 1 é maior ou igual que G a N a 2AK mais 1 menos N. Ou seja, A N é maior ou igual a G a N, portanto A é maior ou igual a G. Então A é maior que zero. A menos, o A só é zero se for todo mundo zero, e aí é trivial, tudo zero. Tá? Deu certo. Então, a gente prova a potência de 2 por indução rapidinho, e depois a gente pega a próxima potência de 2 e completa com todo mundo igual a alguma das médias. Se fizer todo mundo igual a G, também dava certo. Entre mais 1 e 2AK mais 1. Muito bem. Então, indução, como vocês viram, serve para um monte de coisa, vai servir para várias outras coisas durante esse curso. A gente tem uma terceira versão do princípio da indução, que é o chamado princípio da boa ordenação. O princípio da boa ordenação diz o seguinte: ele diz que se princípio da boa ordenação se A é um subconjunto dos naturais diferente de vazio, então A tem um menor elemento. Então, existe um N0 em A, tal que N0 é menor ou igual a N para qualquer N em A. Então, então N0 é o menor elemento de A. Todo conjunto não vazio de números naturais tem um menor elemento. Isso é equivalente ao princípio da indução, isso segue, por exemplo, desse segundo princípio da indução facilmente, né? Porque se existisse um conjunto sem menor elemento, né, como é que a gente prova, por exemplo, que o princípio da boa ordenação segue do princípio da indução? Isso, porque você prova... Não, se não existisse esse N0, o zero não poderia estar em A, né? Porque senão, se o zero estivesse em A, o zero seria o menor elemento de A, naturalmente. A é o conjunto de números naturais. Como o zero é o menor número natural que existe. Então, se A não tem um menor elemento, então o zero não pode estar em A. E se todo mundo menor que N não está em A, se K não está em A para todo K, entre 0 com 0 menor ou igual a K menor que N,
Então, o N também não pode estar em A. Senão o N seria o menor elemento de A, né? O menor elemento de A. Portanto, ou se vocês quiserem botar menor ou igual, tanto faz. Do jeito que eu enunciei, eu acho que eu devia botar menor ou igual aqui N mais 1. Então, se todo mundo entre 0 e N está fora de A, então N mais 1 está fora de A. Porque senão, N mais 1 seria o menor elemento de A. Então, esse negócio mostra que, bom, que o 0 não está em A. E se todo mundo até N está fora de A, o N mais 1 também está fora de A. Então, pelo segundo princípio da indução, todo mundo está fora de A, né? Portanto, o N está fora de A para todo N natural. Isto é, A é vazio, né? Eu estou supondo que A não é vazio. Então, se você tem um conjunto não vazio de naturais, então ele tem que ter um menor elemento. Que eu mostrei que um conjunto que não tem menor elemento tem que ser vazio, por indução, pela segunda forma do princípio da indução que eu já tinha mostrado. Né? Estou mostrando que boa ordenação segue de indução. Mas, de qualquer jeito, então, também é uma coisa que todo mundo acredita, que todo conjunto não vazio de naturais tem um menor elemento. Vocês podem usar isso à vontade nas demonstrações. E a gente vai usar ao longo do curso. Tem um exemplo de uma coisa que dá para provar usando isso, que é o seguinte. Se f de n em n é monótona não crescente, isto é, f de n é maior ou igual que f de n mais 1 para todo n natural, então f é constante a partir de um certo ponto. Isso segue... Não, isso é uma versão, é muito parecido, mas é uma versão com funções. Né? Então, da boa ordenação fala sobre conjuntos, está dizendo uma... Como assim? Por que isso é? O princípio da boa ordenação é aquilo ali, um conjunto de naturais. O que você... Sai muito direto, estou dando um exemplo. Um exemplo é uma coisa que deveria sair direto. Então, prova, né? Como é que segue do outro? Então vai lá. Por que segue muito direto? Não, mas às vezes você tem um argumento mais rápido que o meu. Mas ela não precisa sempre descer, ela pode ficar parada um pouco, depois descer. Em algum momento, sim. Está intuitivamente certo, mas o princípio da ordenação fala sobre conjuntos. Se há um conjunto de naturais não vazios, que conjunto que você constrói para fazer isso? Para usar mesmo, a gente tem que construir um conjunto, mas é fácil, né? Você constrói a imagem da F, seja a imagem da F, né? F de N, né? Por quê? Ela vai estar sempre descendo. Suponha que ela, por exemplo, ela nunca passa de 2, porque ela é constante. Quer dizer que é para todo carro. Suponha que ela quer... Mas por que ela não pode ficar sempre maior que 2? Não, suponha que F seja, por exemplo, para todo K natural. Suponha que F nunca seja menor do que esse K natural. Então essa função vai ser constante. Mas isso é o que está dizendo, não, você está repetindo o enunciado. Não, você está dizendo que uma função que ela nunca fica menor, que ela é não decrescente, nunca fica maior que alguma coisa, tem que ser constante para um certo ponto. É quase um enunciado. Se você pegar o fixo K natural, suponha que F nunca seja igual a K menos 1. K maior do que 1. Se ela nunca for K menos 1, quer dizer que ela vai estar sempre maior que K menos 1. Só que ela Não, ela vai ser sempre maior ou igual a K. Só que ela é uma função infinita. Então, em algum momento ela vai estar constante. Como infinita? O valor dela é sempre finito. A autonomia dela naturais. Sim. Então, em algum momento ela vai estar
Mas essa afirmação em algum momento ela vai estar constante, você está meio que repetindo o enunciado. Você diz que isso é bordenação. Bordenação é o que está escrito aqui, por definição. Você tem que usar esse princípio do jeito que está escrito aqui. Você tem que criar um conjunto de naturais, considerar o menor elemento dele e fazer alguma coisa com ele. E é o que a gente vai fazer. Você olha para a imagem da f. F de n é a imagem da f, né? Quer dizer, é a imagem de todos os naturais. Né? A imagem da f é um conjunto de naturais não vazio, porque é a imagem de uma função, né? F de 0 e f de 1, por exemplo, pertencem a esse conjunto. E todo conjunto não vazio de naturais tem um menor elemento. Então, seja n0 igual a f... Um elemento desse conjunto é sempre f de alguém, né? Então, seja n0 igual a f de n0, o menor elemento de A. Devemos ter f de n igual a n0, ou f de m, se quiser, igual a n0, para qualquer m maior ou igual a m0. Né? Pois por indução, como f é não decrescente, né? Pois certamente f de m menor ou igual a f de m0, para qualquer m maior ou igual a m0, pois f é não decrescente, né? E por construção, f de m também é maior ou igual que n0, porque n0 é o menor elemento desse conjunto. Qualquer f de m pertence a esse conjunto e n0 é o menor elemento desse conjunto. Só que n0 é f de m0, né? Até para qualquer m natural. Em particular, para todo m a partir de m0. Então, para todo m a partir de m0, f de m é menor ou igual a f de m0, porque f é não decrescente, e f de m é maior ou igual a f de m0, então tem que ser igual. Né? Então, tem que ser igual, então ela é constante a partir de m0. Não, tá, isso é só se você quiser, um argumento formal. Você tem razão, esse enunciado é quase óbvio, mas ele é bordenação por causa disso. Você consegue construir um conjunto e considerar o menor elemento dele, a partir daí provar o resultado. Muito bem. Bom, vamos lá. Vamos falar agora do princípio da casa dos pombos, que é outro princípio muito importante. O princípio da casa dos pombos diz o seguinte: se você quiser Então, K e N são números naturais. Se guardarmos Kn mais 1 pombos em N casinhas, alguma casinha conterá pelo menos K mais 1 pombos. Né? Porque se cada casinha tiver no máximo K pombos, como são N casinhas, você vai ter no máximo NK pombos, mas você tem NK mais 1 pombos. Então não dá para ter no máximo K pombos por casinha. Você tem N casinhas, você tem alguma casinha com pelo menos K mais 1 pombos. Isso parece óbvio, e é óbvio, mas é muito útil para uma série de coisas. Então, esse tipo de consideração vai permitir resolver um monte de problema bacana e provar um monte de teorema bacana também. Por exemplo, um exemplo clássico, que dependendo do jeito que você pensa, pode ser muito difícil, mas pensando do jeito certo fica fácil. Escolhemos 51 elementos do conjunto A, que são todos os números até 100. Prove que
existem dois que são coprimos, são primos entre si. Esse é o tipo de coisa que, se você pensar do jeito certo, sai quase imediatamente, mas você pode se enrolar bastante se você não pensa. Como é que a gente garante que tem dois caras primos entre si? Pode olhar para fatoração, fazer umas coisas enroladas. Mas tem uma solução muito simples. Em geral, para aplicar o princípio da casa dos pombos, nem sempre é imediato decidir quem são os pombos e quem são as casinhas. Isso costuma ser a coisa mais delicada das aplicações do princípio da casa dos pombos. Mas que é escolher quem são os pombos, quem são as casinhas. Bom, os pombos são os elementos desse conjunto, né? E o negócio é que a gente pode escolher 50 casinhas aí, que são as seguintes. Tem a casinha 1, 2, a casinha 3, 4, etc. E a casinha 99, 100. Você tem 50, quantas casinhas tem? Tem 50 casinhas. Quantos pombos tem? 51. Então vai ter que ter uma casinha com 2 pombos, né? Então, existe K entre 1 e 50, tal que 2K menos 1, 2K, está contido em A. Tem que ter alguma casinha com 2 pombos, ou seja, tem uma casinha cujos 2 elementos pertencem ao conjunto. Não, como é que é? Não, pertence a A, não, quer dizer, tal que 2K mais 1, tais que 2K e 2K menos 1 foram escolhidos, né? Aí escolhemos, tal que 2K menos 1 e 2K foram escolhidos. Agora, 2 caras consecutivos, obviamente, são primos entre si, né? Porque um cara que divide os 2 tem que dividir 1, que é a diferença deles. Então, acabou. Uma solução quase imediata que depende de escolher bem quem são as casinhas, né? Exemplo. Então, vamos para o mesmo conjunto A, né? Se escolhermos 55 números de A, existem 2 deles com diferença 9, né? Então, a ideia é que a gente vai olhar para as casinhas dadas pelo resto da divisão por 9, né? Então, seja AJ é o conjunto dos N em A, tal que N deixa resto J na divisão por 9. Onde J é um número entre 0 e 8. O resto da divisão de qualquer número por 9 é um número entre 0 e 8. Para cada J entre 0 e 8, eu tenho 9 valores possíveis de J, eu pego os caras que deixam o resto J na divisão por 9. Então, eu tenho 9 casinhas. Eu tenho 55 números de A. 55 é 9 vezes 6 mais 1. Então, existe J, tal que escolhemos pelo menos 7 elementos de AJ. Né? Só que cada AJ tem no máximo... Cada AJ é uma progressão, é uma PG de razão 9, né? AJ é J, J mais 9, etc. Né? Interseção 100, né? Então,
um AJ, né, vai ter no máximo quantos elementos? Acho que o pior caso é quando J é igual a zero, você vai de 0 até 99. Quer dizer, um conjunto de caras da forma 9K mais J, onde K é um natural, tal que 9K mais J é menor ou igual a 100. Esse cara tem no máximo 12 elementos, né? De 0 até 99 tem 99 é 9 vezes 11, né? Então, desde 9 vezes 0 até 9 vezes 11, tem 12 caras. Tem no máximo 12 elementos para todo J menor ou igual a 8. Mas se existe um J, tal que a J tem 7 elementos, se escolhermos 7 elementos de um certo AJ, certamente existe K, tal que 9K mais J e 9K mais 1 mais J foram escolhidos. E acabou, né? Porque esse cara é esse cara mais 9. Por que é isso? Porque você tem 12 no máximo. Você vai escolher 7, você faz esse mesmo argumento, divide em pares. Você vai dividir em no máximo 6 pares. Se você escolheu 7 caras, você vai ter que conter um par completo. Você vai ter que ter 2 caras consecutivos nesse conjunto necessariamente. Quer dizer, vai ter que ter um cara da forma 9K mais J e o próximo, que é 9K mais 1 mais J, que é o cara anterior mais 9. Você escolhe 7 caras de 12, os caras estão ordenados, você vai ter que ter 2 consecutivos, pelo mesmo argumento daqui, né? Então, a gente usa a casa dos pombos 2 vezes, né? Conseguir um AJ em que você tenha pelo menos 7 elementos consecutivos, e a partir daí observar que nesse AJ tem 2 caras que são consecutivos em AJ, quer dizer, e que foram ambos escolhidos. Vamos ver, né? Porque no fim você vai ter então, 1 e 10, 2 e 11. O último que você vai conseguir é 91, 100, né? Mas depois você vai ter o 92 sozinho. Não, se você fizer exatamente o que você falou, o último você vai conseguir é 91, 100. Mas aí vai ficar confuso, né? Você vai usar todo mundo até 9, aí você não vai usar o 10. Você vai usar o 11, aí você não... Quais você vai usar, quais você não vai usar? Sim, mas você... Pode ser, mas como é que você vai garantir que no fim... Para mim não é óbvio que você vai conseguir que todo mundo entre 1 e 100 esteja em algum grupinho desse. Esse negócio com 51 números eu não sei se é verdade. Uhum. Sim, mas 54 você vai ter que repetir o mesmo cara 2 vezes. Você disse que você não quer repetir o mesmo cara 2 vezes. Você falou que o 10 eu não vou usar de novo porque eu já usei. Tá bom, mas é confuso. É difícil de escrever exatamente como você vai montar esses grupinhos e quantos grupinhos desses você vai precisar. Não, vai dar certo. Esse problema é trivial, tem várias soluções desse negócio. Mas eu acho que essa é mais fácil de explicar, num certo sentido. Porque o jeito de montar os grupinhos que você está propondo, eu acho mais confuso. De como é que você monta até o fim. Para explicar direitinho a sua solução, acho que dá mais trabalho do que explicar a minha. Mas, bom, posso estar errado. Mas de qualquer jeito, era só mostrar um exemplo em que o caso dos pombos resolve, né? Bom, a sua também é com o caso dos pombos? Tá? Tudo bem. Então tem mais alguns exemplos legais. Por exemplo, demonstrar que qualquer conjunto de n inteiros possui um subconjunto não vazio cuja soma dos elementos é divisível por n, né? Prove que se
se é um conjunto de n inteiros, existe B contido em A, B diferente de vazio, tal que a soma dos elementos de B é divisível por N. Vamos lá. A solução é a seguinte: a gente escreve A igual a A1, etc., até a N. Né? São os N elementos de A. E você considera os seguintes números. 0, A1, A1 mais A2, até a soma de todo A1 mais A2 mais A3, até a soma de todo mundo. Né? Quantos números tem aqui? Tem N mais 1, né? Tem o A1, A1 mais A2, A1 mais A2 mais A3, tem A1 mais A2 mais AN, e tem o 0 também. Então são N mais 1 números. São N mais 1 inteiros. Quando você divide um inteiro por N, quantos restos possíveis a gente tem? Tem N, né? Você divide um número por N, os restos são 0, 1, 2, 3, até N menos 1. Se você tem N mais 1 números, divide todos por N, você vai ter necessariamente ter dois deles que deixam o mesmo resto. Dois deles devem deixar o mesmo resto na divisão por N, digamos, dois deles quais? Digamos A1 mais A2 mais AI e A1 mais A2 mais AJ, onde 0, I pode ser 0, aí não tem ninguém, mas I é menor que J, que são diferentes, dois deles, dois diferentes. I menor que J, menor ou igual a N, e, portanto, a diferença deles, que é AI mais 1 mais AI mais 2 até AJ, tem que ser divisível por N. Né? Porque é isso menos isso. É a diferença de dois caras que deixam o mesmo resto na divisão por N. Sendo dois caras que deixam o mesmo resto, a diferença deles é múltiplo de N. Né? Tá? Mas você começa com 0. 0 é a soma de ninguém. É o caso I igual a 0. Se você soma de A1 até... Não, não tem. Se algum A1 for múltiplo de N, acabou. Eu pego B com um elemento só, o AI. Aí supõe que não é ainda certo. Não, mas que supõe que não é? Por quê? O caso J... Escuta, se J for I mais 1... essa diferença vai ser o AJ. Eu vou estar concluindo que o AJ é múltiplo de N e estou satisfeito, porque o AJ é... Porque tem N mais uma somas. Tem. A primeira delas é quando I igual a 0. É a soma de I igual a 1 até 0. Ou seja, de 1 menor ou igual a I menor que 0 de AI. Isso aqui é 0. Não tem nenhum I entre maior ou igual a 1 e menor que 0. É a 0, é a primeira soma. Por isso que eu falei I igual a 0. I igual a 0 corresponde à soma a 0, a soma de ninguém. Uma soma com 0. Essa soma tem I parcelas, né? Uma soma com 0 parcelas é 0. Eu não somei ninguém. Eu comecei não somando ninguém, eu comecei com 0 aqui. Tá? Tá muito bem. Então, isso saiu também. E esse outro é bem legal. Um exemplo de aproximações diofantinas, se quiser. É quase o teorema de Dirichlet, que aliás está nos exercícios. Ele diz assim: seja alfa real.